Olá, a aula de hoje será sobre função exponencial. Definimos como função exponencial uma função f de r em r, números reais positivos diferentes de zero. Ou seja, seu domínio é um conjunto dos números reais, no caso r, e seu contradomínio é o conjunto de números reais positivos diferente de zero. Além disso, a sua lei de formação pode ser descrita por f de x igual a elevado a x, em que a é a base, cujo valor sempre será um número real positivo. Um exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. Podemos observar que f de x é a variável dependente, podendo ser representada por y também. E x é a variável independente. Os tipos de função exponencial. Podemos dividir a função exponencial em dois casos: crescente ou decrescente. O gráfico da função f de x igual a elevado a x é crescente quando a base é um número maior do que 1. Ou seja, quando a for maior que 1. Certo? Aqui, ó. Nesse caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Observe aí no gráfico. Então, quanto maior for o valor de x, ó, menos 2, menos 1. Observe que quanto maior for o valor de x, maior está sendo o valor de quê? Do y, tá vendo? Então, por isso que ele é uma função que crescente. A função exponencial ela é decrescente quando a base é um número maior que zero e menor que 1. Ou seja, quando o a está entre 0 e 1. Aqui, a 0 menor que a menor que 1. Então, o a está entre 0 e 1. Então, quando a base estiver entre 0 e 1, então a função exponencial é o quê? Decrescente. Caso ela seja decrescente, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y, certo? Então, quanto maior for o valor de x, menor está sendo o valor de y. Então, por isso que é a função decrescente. Aqui, vamos esboçar o gráfico dessa função aí. F de x igual a 2, certo? Elevado a x. Então, para constatar que essa função aqui, ó, ela é crescente, atribuímos valores para quem? Para x, tá certo? No expoente da função e encontramos o quê? O f de x, que é igual ao quê? A imagem. Então, quando eu digo que x, olhe lá na tabela, quando eu digo que x é menos 1, então f de x vai ser igual a quanto? 1 dividido por 2. Quando x for igual a 0, 2 elevado a 0 vai ser igual a quanto? 1. Quando x for 1, f de x vai ser quanto? 2. 2, né? E assim sucessivamente. Então, observem
aí no gráfico, certo? À medida que o x vai aumentando, tá vendo, ó? À medida que o x vai aumentando, o f de x também vai aumentando. Então, isso aqui é uma função que crescente. Nesse caso aqui, observe que essa função aqui, esse gráfico aqui, o f de x é igual a 1 dividido por 2 elevado a x. Então, a base aqui está sendo 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 está em 0,5, né? Então, aqui nesse caso, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho uma função que decrescente. Por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Então, observe que à medida que a gente vai substituindo, colocando valores de x, o f de x vai o quê? Diminuindo. Quando eu digo aqui 1 dividido por 2 elevado a menos 3, então f de x vai ter um valor igual a 8. Quando eu digo que x é menos 2, então 1 dividido por 2 elevado a menos 2 me dá um valor igual a 4. Então, observe que à medida que o x vai aumentando, certo? O y, ou seja, o f de x, ele vai o quê? Diminuindo. Por isso que é uma função que decrescente. Agora, vamos ver as principais propriedades da função exponencial. A primeira propriedade, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. Que a gente já sabe, né? Segunda propriedade, uma função é considerada crescente, que a gente acabou de ver, se A é maior que 1. Todas as vezes que A for maior do que 1, independentemente do valor de x, essa propriedade diz que a função exponencial é crescente. A terceira propriedade, se A é menor que 1, então temos uma função decrescente. Para as funções decrescentes, avalia-se 0 a entre 0 e 1, ou seja, a, que é a base, né, fica entre o número 0 e o número 1. A base, minha gente, não pode ser negativa, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Um exemplo, se a base fosse menos 3 e eu elevasse ao expoente igual ao meio, o que aconteceria? Não, nesse caso, a imagem da função para esse valor não existiria, né? Por quê? Como no conjunto reais não existe raiz quadrada de números negativos, então não existiria. Entenderam? Por isso que a base ela não pode ser negativa. A quarta propriedade, independentemente de serem crescentes ou decrescentes, as funções nunca encontram no eixo x do gráfico, ou seja, na linha horizontal. Voltando aqui no gráfico para vocês verem. Tá vendo? Então, ela nunca vai tocar no eixo do x, nunca. Voltando. Aí vamos agora ver as equações exponenciais e as inequações. Equações exponenciais são equações em que a incógnita aparece nos expoentes. Uma das maneiras de resolver equações como essas é transformando-as em uma igualdade de potências de mesma base. As equações exponenciais são equações cuja incógnita aparece no expoente e cuja base deve ser positiva e diferente de
1. Aqui, esse exemplo aí, 3 elevado a x mais 1 é igual a 81, certo? Então, fatorando, minha gente, a base maior, temos 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 81 é igual a 3 elevado à quarta. Logo, eu tenho 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado à quarta. Então, encontrei a mesma base. Então, vou trabalhar com o quê? Com expoente. Então, x mais 1 vai ser igual a quanto? 4. Então, x vai ser 4 menos 1, então x é igual a 3. Então, a solução dessa minha equação é igual a 3. Tranquilo? Então, vamos para o exemplo 2. Aí, eu tenho 25 elevado a x menos 1 igual a 1 dividido por 125. Então, vamos reduzi-los à base 5, já que 25 é igual a 5 elevado ao quadrado e 125 é igual a 5 elevado ao cubo. Substituindo esses valores na expressão, ficamos com 5, no caso aí, ao quadrado, né? Que multiplica elevado a x menos 1, que é igual a 1 dividido por 5 ao cubo. Então, reescrevendo, eu fiz que 5, que é a base, né? Então, fica 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, igual a, quando eu pego esse valor, que está onde? No denominador, e jogo para o numerador, então fica negativo. Então, ficou 5 elevado a menos 3. Aqui, as bases são iguais. Igual a quanto? 5. Então, vou trabalhar com essa parte de cima, né? Que é, ó, finalmente encontramos uma igualdade de potências de mesma base. Resta-nos, então, igualar o quê? Os expoentes e trabalhar apenas com eles. Então, como é que eu igualo? Então, eu vou dizer que 2x menos 2 é igual a menos 3. Então, 2x vai ser igual a menos 3 mais 2. Então, x vai ser igual a menos 1 dividido por 2. Então, a solução é o quê? Menos 1 dividido por 2. Ok? Então, ou seja, encontra-se uma igualdade de potência de mesma base e depois faz o quê? Trabalha com os expoentes. Isso são a forma de resolver equações exponenciais. Um exemplo 3 aqui. 9 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 igual a 4. Então, aí, eu tenho... Como é que eu posso resolver isso? Então, eu posso colocar 3 elevado a 2x, porque 3 ao quadrado é igual a 9, né? Então, 3 elevado a 2x mais 3 vezes 3 elevado a x menos 4. Porque eu passei esse 4 para esse outro lado, ficou negativo, ok? Fazendo y, minha gente, y igual a 3x, então eu vou ter y, certo? Eu estou dizendo que y é 3 elevado a x, certo? Então, y ao quadrado mais 3 vezes y menos 4 igual a 0. Observe que eu caí numa equação de segundo grau. Resolvi, então obtive y igual a 1 ou y igual a menos 4.
observemos que y igual a menos 4 não satisfaz. Por quê? Porque y igual a 3 elevado a x tem que ser maior que zero. Nesse caso, esse menos 4 é menor que zero. Então, de y igual a 1, temos, se y é igual a 1, então 3 elevado a x é igual a 1, não é? Então, 1 é a mesma coisa de dizer que é 3 elevado a zero, né? Então, nesse caso aqui ficou x igual a quanto? Zero. Então, a solução é que é igual a zero. Vamos agora para inequações exponenciais. Para sua resolução, procura-se chegar a uma comparação de potências de mesma base para, então, comparar os expoentes. Utiliza-se a partir daí a informação de que, minha gente, isso aqui é bastante importante, se A for, A é a base, né? Se A for maior que 1, então A elevado a x1 menor que A elevado a x2, como as bases são iguais, então eu vou dizer que x1 é menor que x2, né? Comparar os expoentes. Aqui, quando eu tenho A elevado a x1 maior que A elevado a x2. Então, quer dizer que x1 é maior que x2. As bases são iguais, então eu trabalho com expoente e desigualdades. Agora, minha gente, se eu tiver assim, o A entre 0 e 1, então, olha o que está acontecendo. A elevado a x1 é menor que A elevado a x2. Implica dizer o quê? Que x1 vai ser maior que x2. Quando eu tenho aqui A elevado a x1 maior que A elevado a x2, implica dizer que x1 vai ser menor que x2. Ou seja, quando A estiver entre 0 e 1, inverte a desigualdade, minha gente. Um resumo para vocês aí, Na resolução de inequações exponenciais, se a base é maior que 1, a desigualdade se mantém. Se a base está entre 0 e 1, a desigualdade se inverte. Isso é bastante importante. Então, vamos por um exemplo aqui, 4 elevado a x menor que 16. Note que os números não estão na mesma base. Uma base aqui é 4, desculpe, a outra é 16. Devemos escrevê-los em uma mesma base. E quando a gente obter a mesma base, a gente compara. Então, aqui eu já obtive 4 elevado a x é menor que 4 elevado ao quadrado. Então, aqui eu obtive a mesma base. Então, se eu tenho a mesma base maior que 1, então, x vai ser menor que 2. Manteve, manteve a desigualdade. Então, temos que para todo x menor que 2, teremos 4 elevado a x menor que 16. Então, a solução aqui, nesse caso, como estamos trabalhando com inequações, então, x pertence aos reais, tal que x vai ser menor que 2, no campo dos reais, minha gente. Inequações é no campo dos reais. Então, esse exemplo 1 aí, 125 elevado a x é maior que a 25 é a raiz cúbica, né, de 25. Então, 5 ao cubo é a mesma coisa que 125. Elevado a x é maior que o quê? Que 5 ao quadrado, a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, 5 elevado a 3x é maior do que 5 elevado a 2/3. Certo? Então, a base, certo? Olha aqui a base.
Então, se a base é igual a 5, então mantém, né? Então, 3x é maior que 2/3. Então, x é maior que 2 dividido por 9. Então, a solução é que x pertence aos reais, tal que x é maior que 2 dividido por 9. Exemplo 2, aí. Pronto. Nesse exemplo 2, a gente vai trabalhar com isso aqui, essa inequação aqui, ó. Podemos reescrever essa inequação exponencial substituindo 729 pela potência de base 3 expoente 6. O que foi feito aqui, ó. Né? Reescrevi aqui, substituímos pela uma potência de base 3 e expoente 6. Né? Então, aqui a base é a mesma, 3 e 3. Então, ficou x que multiplica x menos 1 é menor ou igual a 6. Então, x ao quadrado menos x, esse 6 eu passei para o outro lado, ficou negativo, menor ou igual a 0. Então, cai na equação de segundo grau. Então, vou aplicar o quê? Bhaskara e vou obter as raízes. Então, as raízes que eu obtive foram duas. X' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 2, certo? Então, colocando na reta real, observei que menos 2 e aqui 3. Só que eu estou dizendo que é x ao quadrado menos x menos 6 tem que ser menor ou igual a 0. Se é menor ou igual a 0, e o A aqui é positivo, né? Então, com cada dado voltado para cima, positivo, positivo, e aqui negativo, que a gente viu lá na equação de segundo grau. Então, a gente observa que eu quero que seja menor ou igual a 0. Então, cai aqui. Então, qual a solução? X pertence aos reais, tá o quê? X então, vai ser o quê? Menos 2, menor igual a x, menor igual a 3. Certo? Então, essa é a solução dessa inequação aqui que a gente viu. Essa inequação aqui, ó. Ok? Pronto. Então, espero que vocês tenham entendido o assunto sobre funções exponenciais. Então, ficamos por aqui, minha gente. Até logo!